Nossos cordiais cumprimentos de boa noite a todos aqueles que participam conosco nesse momento, nossos irmãos da Congregação Concórdia, demais visitantes, sejam todos bem-vindos. E também aqueles que de longe nos acompanham pelas redes sociais. O ano era 1972. A IELB ainda era dependente da Igreja Norte-Americana. Cacoal era um vilarejo ao lado da BR-364, distrito de Porto Velho. Rondônia era território federal e só viria a se tornar estado 10 anos depois. O país era governado pelo regime militar através do presidente Médici e o lema da União para a região amazônica era integrar para não entregar. O que motivou deslocamentos de famílias inteiras, principalmente do sul e sudeste, para esta região desconhecida, em busca de fazer a vida nas terras amazônicas. Muitas dessas famílias que aqui chegaram nessa região para desbravar a Amazônia eram luteranas e trouxeram junto com as suas mudanças o espírito de união e fé em Cristo, na certeza de que por onde andassem, Deus estaria os guiando e mantendo, com isso, para manter este rebanho perseverante na fé e ativo na igreja. O Sínodo Nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil logo providencia atendimento pastoral, enviando por 2 anos de Cuiabá para Rondônia os pastores Evaldo Marão e Ego Aiden, que realizaram o primeiro culto em solo rondoniense em Pimenta Bueno, e logo em seguida chegam a Cacoal para os primeiros cultos que aconteciam na residência dos membros, primeiramente na casa da família Witt, na localidade onde hoje se encontra a Keis Tratores, na BR-364, entrada de Cacoal. Posteriormente, os cultos passaram a ser realizados na casa da família Kutz, localidade hoje do bairro Liberdade. Em 1973, o INCRA, responsável pela distribuição de terras e terrenos urbanos, demarcou um terreno para a Igreja Luterana na densa mata amazônica, daquele local que se tornaria a cidade de Cacoal. Imediatamente os membros iniciaram o desmatamento da área para a construção do templo. Inexplicavelmente, após alguns dias de serviço, esse terreno foi retomado e destinado a outra instituição. Apesar do descontentamento, não esmoreceram. Dia após, o INCRA apresentou nova demarcação e agora, como forma de compensação, o terreno era maior, compreendendo toda a quadra nesse local que estamos instalados hoje. A ânsia por construir um templo era enorme, e a condição imposta pelo INCRA de ocupar imediatamente motivou-os a iniciarem logo o desmatamento da Mata Virgem, derrubando árvores, arrancando as raízes manualmente, limpando o terreno para assim dar espaço à construção de um templo e residências que pudessem acolher pastores e professores. Em 1974, inauguram o primeiro templo, construído em madeira serrada manualmente. Junto com o templo, iniciava-se também as aulas na Escola Concórdia, escola esta mantida pela CELC até o ano de 2008. Em 1975, a igreja envia o pastor Ervino Scalê para residir em Cacoal e atender os luteranos da região que já se encontravam por várias linhas e se reuniam em vários outros locais, sendo então criado a primeira paróquia de Cacoal com sede na Congregação Concórdia. No ano de 1976, inicia-se um movimento para a construção do atual templo da CELC, muito mais amplo em relação ao primeiro e agora em alvenaria. As dificuldades eram muitas, mas nunca faltavam voluntários para o trabalho, a tal ponto de terem que fazer listas de espera para virem trabalhar. A areia era retirada manualmente do rio Pirarara para a fundação e as pedras para a fundação e outras estruturas foram retiradas do local do atual bairro Village do Sol e linha 8,
trazida em grandes blocos até o pátio da igreja, onde os membros se revezavam e as britavam manualmente com pesadas marretas. Mas nem tudo foi bonança e felicidade. Para sanar problemas de trafegabilidade da BR-364, que apresentava vários atoleiros, o Exército Brasileiro, repentinamente, sem aviso, apropriou-se de cerca de 100 metros cúbicos de pedras que estavam prontas para o uso e estocadas aqui no pátio da congregação. O desânimo foi geral. Afinal, era muito esforços e dias de serviços perdidos e agora a obra não poderia ser iniciada. Mas jamais perderam a fé e a esperança. Sentindo-se injustiçados, a diretoria procurou o comando do Exército na cidade de Ji-Paraná para questioná-los sobre o feito. E como forma de compensação, foi destinado pelo Exército à congregação um cheque com valor suficiente para adquirirem os primeiros 150 sacos de cimentos, que foram todos utilizados para a fundação arquitetônica deste templo. Para iniciarem a obra, bastava agora novamente juntar e britar manualmente outros 100 metros cúbicos de pedra. Com o avanço da construção do templo, já na fase de estrutura do telhado, com as tesouras de sustentação montadas em madeiras e instaladas no local, ao ficarem expostas ao sol, sofreram empenos que culminou com a queda de todas elas, em 2 etapas, testemunhada pelo pastor Teófilo Tim, que da área da casa viu os 2 momentos exatos das quedas. Logo perceberam que aquela madeira, a castanheira, desconhecida até então pela maioria dos envolvidos na construção, não era a ideal para esse tipo de estrutura, sendo providenciado nova espécie e refeito todo o serviço. No ano de 1983, por comemoração dos 500 anos de nascimento do reformador Martinho Lutero, acontece o primeiro culto no templo de forma improvisada, pois ainda estavam por ser finalizados. Segundo o pastor dessa época, Teófilo Tim, participaram vários irmãos de outras congregações que faziam parte dessa paróquia, contando com a união dos corais da própria congregação e também da congregação da linha 9, somando mais de 50 vozes que cantaram e embelezaram o culto neste dia. A Congregação Concórdia é precursora da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em Cacoal e seguramente uma das primeiras igrejas estabelecidas no município. A partir dela o trabalho cresceu e hoje Cacoal é o município brasileiro com o maior número de luteranos, com exceção dos municípios da região sul e sudeste. Estamos organizados em dezenas de congregações atendidas por 6 pastores ativos e um emérito. São 51 anos em Cacoal, 50 anos de instalação da Congregação Concórdia neste local. E a igreja continua pregando a mesma teologia da cruz defendida 5 séculos atrás no movimento da Reforma. Continuamos com o mesmo rito litúrgico para que o culto seja sempre centrado em Cristo, o Senhor. Nosso muito obrigado a todos aqueles que lutaram incansavelmente para nos deixar uma igreja tão bonita. Obrigado à diretoria nacional da IELB, que estendeu a missão para a Amazônia brasileira, local que colheu imediatamente muitos frutos e ainda continua colhendo. Obrigado aos pastores, que não esmoreceram com as dificuldades impostas pelo clima amazônico e persistiram no trabalho. Obrigado a todos que continuam empenhados no trabalho da igreja, fortalecendo e mantendo em união o rebanho de Deus aqui na terra, enquanto caminhamos sobre a graça divina, rumo à glória eterna. Nós pedimos que, se porventura alguns dos pastores que estiveram aqui no passado estiverem acompanhando o culto pelas redes sociais, que se manifestem nos comentários para nós sabermos que estão também participando conosco. Muito obrigado.